Então, hoje eu vou pedir para a Vicente descansar um pouquinho, mas vai ser alguns versículos eu vou pedir para você projetar, tá bom? Mas só quando eu falar. Já pode ir colocando lá em Gênesis 1:26, tá certo? Hoje nós iremos falar sobre o nome de Jesus. Amém? E o nome de Jesus tem tudo a ver com oração. Amém? E a gente vai ver um pouco sobre isso. Bem, atualmente, depois que Jesus ele morreu em nosso lugar, nós recebemos a salvação por meio dele. Nós também recebemos o nome dele. O nome de Jesus que nos dá autoridade. Amém? E nós vamos ver mais sobre isso. Então, lá em Gênesis 1:26 diz assim. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Pode passar. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Pode passar. E Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, nós voltamos aqui no início, lá em Gênesis, para nós vermos que, no princípio, Deus ordenou ao homem que ele tivesse domínio. Amém? Que ele dominasse sobre a terra e sobre a criação de Deus. Amém? E agora, eu quero que vocês vão lá para Lucas, capítulo 4. E aí, Vicente não vai projetar agora, certo? Descansa aí um pouquinho. Lucas, capítulo 4. Versículo 6. Aqui é só para que a gente entenda que Deus ele criou o homem, sim, com essa autoridade. Mas, por causa do pecado, Adão, representando a humanidade, entregou essa autoridade sobre a terra a Satanás, ao diabo. Tá certo? E é o que diz em Lucas 4:6. Diz assim. Disse-lhe o diabo, isso quando Jesus ele foi tentado pelo diabo no deserto. O diabo falou para Jesus, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Olha só. E a gente pode perceber no contexto que Jesus ele não disse que o diabo estava mentindo. Entende? Ao contrário, ele respondeu com a palavra, mas ele não negou esse fato. Por quê? Porque a autoridade que antes era do homem, o homem, por meio do pecado, entregou a Satanás. E agora, quero que vocês vão lá para Colossenses, capítulo 2. Isso é só para que a gente entenda o contexto do nome de Jesus. Amém? Colossenses, capítulo 2. Verso 13. Colossenses 2:13. Diz assim. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? E tem uma tradução, que eu não lembro exatamente agora, não sei se é King James ou NVI, que fala exatamente que Jesus ele, triunfou sobre Satanás como um desfile de vitória. Né? E a gente sabe que antigamente os reis tinham essa cultura de, quando vencer uma batalha, mostrar que venceu através de um desfile e seus inimigos derrotados, mostrando seus inimigos derrotados. E foi exatamente isso o que Jesus fez. Ele não somente triunfou na cruz, como ele fez questão de expor Satanás e dizer que ele era derrotado. Amém? Olha que coisa maravilhosa. E eu queria que você fosse lá para Filipenses. Filipenses capítulo 2.
E, amados, isso me diz uma coisa, que Satanás não tem mais autoridade. Amém? Ele tem autoridade no mundo, mas ele não tem autoridade sobre nós. Amém? Porque Jesus, ele já conquistou a nossa liberdade, já nos deu autoridade de volta. Amém? Então, aqueles que são filhos de Deus, eles possuem autoridade sim. Amém? Então, nós não precisamos ter medo de Satanás. Nós não devemos ter medo. Amém? Porque a autoridade já foi restituída. Amém? Filipenses capítulo 2, versículo 9. Diz assim: pelo que também Deus o exaltou, isso falando de Jesus, sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, amados, o nome de Jesus está acima de todo nome. Não existe nenhum nome que você consiga imaginar que não se dobre diante de Jesus. Amém? Todo nome que você consiga pensar na sua mente, nesse momento, se dobra, se ajoelha diante de Cristo. Amém? Diante desse nome. E esse nome, amados, foi dado a nós, igreja. Amém? Jesus, ele conquistou, ele venceu na cruz. E ele disse, pronto, igreja, agora eu lhe dou o nome para você usar. Amém? E nós vamos ver isso. Glória a Deus. Queria que vocês abrissem lá em Efésios. Aleluia. E Jesus, ele não nos deu um nome para a gente ficar simplesmente orando, somente orando em nome de Jesus, pedindo as coisas. É bíblico, a gente vai ver. Mas usarmos de autoridade. Para quando Satanás vir contra a nossa vida, a gente dizer, em nome de Jesus, vai acabar. Saia em nome de Jesus, amém? As coisas têm que ser ordenadas com essa autoridade que já foi nos dado. A gente, quando ordena algo a Satanás, quando a gente está orando por uma doença, não é para a gente orar, eu oro, Senhor, para que essa doença saia. Eu sei que às vezes a gente faz isso, mas o certo e o correto é a gente dizer, saia em nome de Jesus. Amém? Tomando essa autoridade para nós. Amém? Porque é o nome que faz. A gente não precisa pedir, a gente expulsa mesmo, direto. Amém? Demônio não é para a gente ficar conversando, não. É para a gente expulsar. Em nome de Jesus, saia. Amém? Glória a Deus. Então, amados, antes de eu ler esse texto, eu vou falar. A gente viu que o nome de Jesus está acima de todo nome. Amém? E essa ministração, se você quiser saber mais, né, a respeito, nós temos um livro ali atrás, que é a Autoridade do Crente, certo? E eu me baseei nesses livros de Kenneth Reagan para trazer essas ministrações aqui para vocês. Tem o nome de Jesus ali atrás, tem Igreja Triunfante. Então, se você se interessar por esse assunto, quiser saber mais sobre ele, você pode estar alugando os livros ali atrás, amém? Mas, como eu li lá em Filipenses capítulo 2, que esse nome está acima de todo nome, a gente compreende que toda pessoa de Jesus, Jesus como pessoa, juntamente com o seu poder, está nesse nome. Amém? Então, Jesus se faz presente nesse nome. Sabe que quando a gente chega, por exemplo, se você, vamos imaginar uma pessoa que trabalha para uma grande autoridade, por exemplo, para o presidente. Então, essa pessoa, quando vai a alguma reunião, representando o presidente Bolsonaro, essa pessoa tem a autoridade dele para falar coisas e para estabelecer coisas. Então, Jesus, ele confiou a sua pessoa, a sua autoridade a nós como filhos dele. Amém? Como filhos de Deus. Para usarmos esse nome, para fazermos coisas como ele faz. Então, é fácil, pegando essa analogia, é fácil a gente entender. Se Jesus estivesse fazendo o que você faz, ordenando espíritos malignos que saíssem, pessoas fossem curadas, você acha que iria acontecer? Então, essa mesma autoridade que Jesus tinha, quando ele estava andando aqui na terra, amados, é a mesma autoridade que nós temos. Amém? Quando nós falamos o nome de Jesus, é Jesus operando. Amém? É Jesus orando. Então, nós precisamos tomar posse dessa autoridade. Amém? Então, eu pedi para vocês abrirem lá em Efésios capítulo 1, no versículo 18. Efésios, capítulo 1, versículo 18. Diz assim: iluminados os vossos olhos, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento,
Qual a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu, ou seja, o poder de Deus, o qual exerceu, ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Então, esse poder de Deus fez com que Jesus ressuscitasse, amém? Versículo 21. E Jesus está sentado à direita de Deus, nos lugares celestiais, acima, e eu quero que você preste muita atenção nisso. Jesus está acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio. Mas toda autoridade que você imaginar, Jesus está acima. Amém? Aleluia. E de todo nome que se possa referir. Não só neste presente século, mas também no vindouro. O que é que a Bíblia está dizendo? Não só nesse momento que eu estou escrevendo isso, essas cartas, mas também no século vindouro, o nome de Jesus continua acima. Jesus continua acima, amém? De todo nome que a gente possa imaginar, de toda autoridade que possa existir, amém? Mas não acaba aí. E agora, se você não estava prestando atenção, agora você tem que prestar mais ainda, amém? Olha só no versículo 22, entendendo que Jesus estava acima. Jesus estava, está e estará sempre acima. Amém? Você acredita nisso? Amém. Aleluia. Diga glória a Deus. Amém. Versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Então, todas as coisas estão debaixo do pé de Jesus. Amém? E para ser o cabeça, Jesus é o cabeça, sobre todas as coisas, o deu à igreja. Amém? Aleluia. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele, a que tudo enche em todas as coisas. Amém? Então, o nome de Jesus, a autoridade. Sabe, Jesus é tremendo. Ele é majestoso. Ele é poderoso. Não existe nome maior. Não existe nome que tenha mais autoridade do que o nome de Jesus. Amém? E esse nome foi dado a ele. E ele deu à igreja. Amém? Ele deu a nós que somos igreja. E a palavra diz que todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus. Então, se Jesus é a cabeça, é o que a palavra diz. Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Significa que todas essas coisas estão debaixo da igreja. Amém? Nós somos a autoridade de todas as coisas. Se a gente olha para Cristo, nossa, se Jesus estivesse orando por mim nesse momento, eu receberia tudo. Mas essa mesma autoridade, o nome de Jesus, foi dado a nós. Amém? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, vá lá para Mateus, versículo 28. Mateus 28. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Mateus 28, 18. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Então, olha só, Jesus está dizendo, toda a autoridade foi me dada. Agora eu passo para vocês. Agora eu dou a vocês essa autoridade, para vocês fazerem o quê? Para vocês irem. Amém? E a palavra diz que quando os apóstolos eles saíram, o poder de Deus começou a acompanhar. Amém? Com sinais, com prodígios e maravilhas. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero que você vá lá para Marcos 16. Marcos capítulo 16. Deus é bom. Aleluia. 16, 17. Diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome. Diga assim, aqueles que creem. Você crê? Então é para você. Diga assim, é para mim. Eu recebo
Aleluia. Diz assim, esses sinais irão acompanhar aqueles que creem. Então isso significa que nós temos que sair do lugar. Amém? Se vão acompanhar, significa que a gente tem que estar em movimento. Amém? Diz assim, os sinais serão em meu nome. Amém? Existe um princípio para a gente fazer coisas, é no nome de Jesus. Foi lido aqui, Colossenses 3,17, que tudo quanto fizermos, seja em nome de Jesus. Amém? Dizem assim os sinais, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? É o nome de Jesus, não é pelo nosso mérito, não é pelo aquilo que nós sabemos fazer, mas é pelo nome de Jesus. Amém? Aleluia. Se você for orar pensando que vai ser o seu poder que vai operar, não vai acontecer. Amém? A sua mente, o seu espírito, tudo que você tem que estar focado, que é o nome de Jesus, crendo que é o nome de Jesus que vai fazer. Amém? Confia no Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero que vocês vão lá para Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Atos 4, 29. Glória a Deus. Os crentes amados estavam aqui reunidos e olha só a oração que eles fizeram. Atos 4, 29. Agora, Senhor, olha para suas ameaças. Eles estavam sendo perseguidos. E concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. E quanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Amém? Então, os cristãos, os primeiros cristãos entendiam, no nome. Então, eles oraram, nos dá ousadia, mas eles também fizeram alguma coisa, anunciaram a palavra, amém? Eles pediram ousadia para sair. E, amados, essa é a promessa de Deus. Quando a gente sai, quando a gente vai anunciar a palavra, sinais nos acompanham, amém? A gente já tem testemunhado isso em evangelismos, amém? A gente vê que quando a gente se move no Espírito, Deus pega junto, amém? Porque nós estamos cumprindo a ordem do Senhor que diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, amém? Quem crê vai ser salvo, sinais vão acompanhar, mas a gente precisa tomar o passo de fé, de obedecer e sair, amém? Glória a Deus. Aleluia. E eu queria que vocês... Atos 4:12, ainda no mesmo capítulo. E eu queria que Vicente já colocasse Romanos, capítulo 10, versículo 13. Romanos 10, 13, e a gente vai ler Atos 4:12. Então, o nome de Jesus é usado na oração, amém? E a primeira oração que nós fazemos como cristãos é a oração da salvação. Então, diz assim... E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Romanos 10, 13 diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Então, a primeira oração que nós fazemos no nome é quando nós recebemos a salvação. Amém? Glória a Deus. Queria que vocês fossem lá para João 16. João capítulo 16, versículo 23. E Vicente coloca em João 14, 12. E eu vou ler agora João 16, 23, que diz: naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao meu Pai, Ele vos concederá em meu nome. Amém? Então, só para que a gente entenda, a gente já recebeu essa autoridade no nome de Jesus. O Senhor já falou que nós devemos usar o nome de Jesus. E aqui Jesus está falando, se vocês pedirem em meu nome, o Pai vai conceder. Em João 14, 12 diz, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Eu acho que eu anotei errado esse versículo.
Só um instante. João 14, 12. Eu acho que eu me atrapalhei. Mas João 15, 7. Não era esse não. Se eu me lembrar, eu coloco ele, tá? Mas João 15, 7. Também, mas basicamente, esse versículo falaria a mesma coisa, assim, bem parecido. Mas João 15, 7 fala assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém? Então, está falando aqui sobre o princípio para pedirmos ao Senhor. Nós vamos pedir no nome, mas a palavra do Senhor... Como? Versículo 3, é porque eu acho que eu coloquei para ficar mais no contexto. Coloca lá de novo. João 14, 13. Foi porque eu coloquei para ficar no contexto, mas era porque eu ter colocado o versículo direto. E tudo quanto pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Amém? Glória a Deus. Então, amados, a gente tem que pedir sim, em nome de Jesus. A autoridade já nos foi dada, mas existe um princípio. Se nós permanecermos no Senhor e as palavras dele permanecerem em nós. Amém? Então, com certeza, se isso acontecer, tudo que a gente pedir vai ser conforme a vontade do Senhor e ele vai nos dar. Mas nós devemos pedir em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E queria que vocês fossem lá para Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Versículo 3. Diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. É isso que a palavra diz, amados. Quando a gente pedir algo a Deus em nome de Jesus, a gente tem que pedir de acordo com a palavra de Deus. Amém? Com a vontade dele. Porque se a gente não pedir de acordo com a vontade dele, mesmo que a gente use o nome dele, mas nós não iremos receber. Amém? Então, o nosso desejo, quando oramos ao Senhor, sempre deve ser um desejo que traga generosidade, que vá abençoar outras pessoas. Amém? E vá fazer com que a palavra de Deus ela seja proclamada. Amém? Por exemplo, aí você pode pensar, mas se eu pedir alguma coisa para mim, vai ajudar com que a palavra seja proclamada, amém? Porque se você estiver bem, fisicamente, se você estiver, por exemplo, com sapatos novos, você vai poder andar mais para anunciar mais ainda a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Então, tudo quanto nós formos pedir ao Senhor, sempre tem que ter esse foco, amém? Lá em Colossenses, a gente vai voltar para o versículo que a gente leu no início, que o pastor leu, né? Já estava aqui programado. Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Vamos abrir nossas Bíblias lá. Glória a Deus. Diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Então, tudo que nós fizermos, amados, a gente tem que fazer no nome do Senhor Jesus. Amém? Seja na oração, seja nas nossas atitudes, porque quando nós fazemos em nome de Jesus, nós nos colocamos, pensamos, se Jesus estivesse aqui, que nós como representantes de Cristo, ele faria isso. Então, tudo que eu fizer, já que nós somos representantes dele, tem que condizer com as atitudes dele. Amém? Então, é por isso que a palavra diz que a gente deve fazer tudo em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos, Pai. E eu declaro em nome de Jesus, eles tendo uma noite abençoada, Pai. Em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, eles vivendo melhores dias, Pai. Eu declaro eles vivendo a realidade da Tua palavra que diz:
Se Deus é por nós, quem será contra nós, Pai? Em nome de Jesus, eu oro para que o entendimento deles a respeito do nome de Jesus seja aumentado, assim como o meu também, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, provisão chegando para cada um. Em nome de Jesus, Pai, cura se manifestando, Senhor, em nome de Jesus. Se há alguém nessa noite que está com alguma dor, Senhor, com algum incômodo, eu ordeno agora, dor saia em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus alívio chegando. Em nome de Jesus. Pai, revela ao coração das pessoas aquilo que o Senhor deseja para elas, Pai. O tempo e o modo certo, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado pela uma noite de descanso. Eu declaro meus irmãos, Senhor, dormindo em paz hoje à noite, Senhor. Em nome de Jesus. Um sono tranquilo, um sono dos justos. Eu repreendo e eu digo agora, sai a ansiedade. Sai em nome de Jesus, desânimo. Se existe alguém que estava querendo desanimar na fé, eu repreendo esse espírito de incredulidade. Em nome de Jesus, eu levanto agora em oração, intercedendo pelos meus irmãos, Pai. Que eles se fortaleçam no Espírito, Senhor. Que o nome de Jesus seja real na vida deles, Pai. Que nos momentos que eles mais precisarem, eles se lembrem dessa autoridade no Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, coisas vindo, Pai, para a vida deles, Senhor. Aquilo que eles têm orado, Senhor. Aquilo que eles têm colocado diante do Senhor. Para no culto de ações de graças contar as testemunhas, Senhor. Acontecendo em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra a cada dia do nosso coração, Senhor, seja firmada, que a gente ame a Tua palavra cada dia mais, Pai. Em nome de Jesus, que a gente entenda a posição que o Senhor nos colocou nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.